Oi pessoal, então, demorei um pouco, mas estou de volta e com mais um vídeo. E dessa vez, opa, peraí. Pronto. E dessa vez nós vamos falar da Semana Santa, especificamente do Tríduo Pascal, né? Então, hoje eu vou falar um pouco do Tríduo Pascal e das celebrações que acontecem nesses dias. O Tríduo Pascal, a gente tem Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e o Sábado Santo, né? Na Semana Santa é bem assim, ela é uma grande extensão, né, de dias, de cada um dia é específico, né? Começa do domingo, né, domingo de Ramos, e acaba no Sábado Santo, né? Domingo de Ramos, né, onde acontece a entrada, né, de Jesus em Jerusalém, né, com o jumentinho e o pessoal, né, é, balançando os ramos, né, de oliveiras. Em uns, né, a gente ouve, porque assim, a gente tem a música, né, que é os filhos dos hebreus com ramos de oliveiras, e tem outro que é com ramos de palmeiras, né. E aí mas assim, bora lá, os ramos praticamente. O pessoal, né, balança os ramos, né, o povo balança os ramos para acolher Jesus, né. E, né, nós fazemos esse mesmo rito antes, na missa da semana do Domingo de Ramos, né? No início da missa, né? O padre faz uma missa, inicia a missa e após a leitura do Evangelho de Lucas, ele faz uma pequena explicação e depois nós iniciamos, né, a ida, né, para a igreja. Quando entramos na igreja, aí sim, aí continua-se a missa. Nós então temos a segunda-feira santa, terça-feira santa e quarta-feira santa. Mas vamos falar só do Tríduo Pascal mesmo, tá bom? Iniciando pela quinta-feira santa, né, onde se inicia o Tríduo Pascal. Antes de eu começar a falar, o Tríduo Pascal, ele é uma missa só, né? Ele é uma missa só em 3 dias. Por quê? Nós iniciamos na quinta-feira santa, continua-se na sexta-feira e termina no sábado, aonde é dada a bênção da missa que iniciou a quinta-feira. Então vamos lá. Começando aqui com a quinta-feira. O que se celebra na quinta-feira santa? A última ceia, o lava-pés e a traição de Judas, tá? Então, a última ceia, né, aonde Jesus, né, faz a última ceia, né, onde ele, então, nós temos a leitura, né, que se diz, né, então Jesus pegou, vai estar aqui a leitura, então Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E aí depois nós temos de novo, né? E depois ele pegou o vinho, ele tomou o vinho em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos dizendo: tomai todos e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. É claro que eu estou pegando isso aí da missa, né? Mas no próprio Evangelho, se não tiver nada de Mateus, né? Tem ele falando da Eucaristia, né? Da instituição da Eucaristia. Até que é porque é isso que é celebrado, né? A instituição da Eucaristia, né? Que é a Santa Ceia, a última ceia, né? É o principal acontecimento lembrado nesse dia, segundo os evangelhos. Foi nessa ceia que Jesus instituiu a Eucaristia, ou seja, o pão e o vinho como seu corpo e sangue. Também é quando ele institui o sacerdócio, entregando aos apóstolos a missão de repetir esse gesto em sua memória. Por isso que também a quinta-feira santa é o dia da instituição do sacerdócio também, além da instituição da Eucaristia. É celebrado também o lava-pés. Vai ter tem um rito na missa, tem uma parte da missa vai ter aonde o padre vai lavar os pés de 12 homens escolhidos pela própria comunidade para terem os pés lavados, né? Jesus lavou os pés de seus discípulos como sinal de humildade e serviço, e o pediu para que fizessem o mesmo. Muitas missas
Neste dia, incluem esse rito que simboliza amor fraterno e serviço ao próximo, né? Então, para que eles se aproximassem mais, para que eles ficassem mais unidos. Por isso que ele deu esse serviço a eles, né? Para que eles pudessem também lavar os pés uns dos outros, né? E lá, né, nós vemos também, né, que Pedro, foi mal, tá balançando muito. Nós vemos que Pedro também, ele diz, né, que não é para Jesus lavar o pé dele, né? Mas Jesus diz, né? Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terás parte comigo. E aí, Pedro, então, pois então lava então me lava todo, Senhor. Aí, Jesus fala que não precisava lavar todo o corpo, era só os pés mesmo. E depois nós temos também a traição de Judas. Também é recordado que foi nessa noite que Judas Iscariote saiu para atrair Jesus, que dá início à sua paixão. Né? Você não enxerga nada naquela mesma ceia. Jesus ele fala que, tipo, ele não revela explicitamente que Judas vai trair ele. Mas ele diz, né, que, tipo, se o Judas vai fazer alguma coisa, que ele faça logo. E Judas, na mesma hora, sai de lá, já vai correndo pros mestres da lei, né? Mestres da lei, os mestres dos sacerdotes. Mestres dos sacerdotes. E o povo, né, que estava esperando para ir pegar Jesus. Como é a missa da quinta-feira? A missa celebrada à noite é chamada da Missa da Ceia do Senhor e tem algumas particularidades. Começa com alegria, é uma celebração solene, com canto de glória, que depois fica em silêncio até a vigília pascal. Né? Então nós vamos... Daqui a pouco eu explico por que fica em silêncio. Lava pés, sacerdote lava os pés de alguns fiéis, repetindo o mesmo gesto de Jesus. Transladação do Santíssimo. Ao final da missa, que assim, não vai acabar a missa. É só pro pessoal ir embora mesmo para voltar na Sexta-feira Santa. Ao final da missa, o Santíssimo Sacramento é levado em procissão para o altar lateral ou capela, onde os fiéis são convidados a uma adoração silenciosa. Isso simboliza Jesus indo ao Horto das Oliveiras, na agonia do Horto das Oliveiras, né? Então, nós, junto com o Santíssimo, ao final da missa, sem a bênção, o padre não dá a bênção na missa de Quinta-feira Santa, ele dá a bênção no Sábado Santo, né? Ao final da missa, o padre pega o Santíssimo Sacramento e faz um translado junto com todos os fiéis. E aí ele leva para um lugar específico, que no caso aqui está falando que é uma capela, e para que todos fiquem à adoração por um tempo, né? E aí, por exemplo, nossa paróquia, a paróquia de São Benedito, vai fazer o translado, e após o translado nós vamos ficar em adoração até a meia-noite. Todos os grupos da paróquia vão ficar lá, né? Então a cada momento vai ter um grupo que vai ficar em adoração, né? Então, tipo, o grupo que eu estou em vários grupos, mas me colocaram para ficar em adoração junto com o Terço dos Homens, que vai ser das 10 às 11 horas. 1 hora de adoração, né? E por último, silêncio e reverência. A missa termina sem a bênção final, nem o canto de encerramento é cantado. E o altar é desnudado, simbolizando a tristeza e o início da paixão. Tiram tudo do altar. Tira eu esqueci agora como é que se chama, né? Tira eu não sei se é véu que chama, né? Tira a toalha branca do altar, tira-se também as velas e a cruz. Daí o altar fica sem nada em cima dele. Então é isso a Quinta-feira Santa. Então agora vamos falar da Sexta-feira Santa. É o único dia, é o único dia do ano litúrgico que não tem missa, tá bom? Por isso é chamado de celebração, né? É o dia em que os cristãos recordam com profundidade o sofrimento de Jesus
sua prisão, julgamento, flagelação, coroação de espinhos e a morte no Calvário. Lembre-se que no terço, no rosário, nós temos 4 mistérios. E o terceiro mistério que nós rezamos, né, é o mistério doloroso, aonde nós temos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, a condenação de Jesus, a flagelação de Jesus, a coroação de espinhos, a sua ida até o Calvário e levando a cruz e a sua crucificação. Esses daí são os 5 mistérios os 5 mistérios dolorosos que nós rezamos no Santo Terço, né? É um dia de silêncio, recolhimento, jejum e adoração. Por isso, na Sexta-feira Santa, nós ficamos em jejum. Primeiramente, vamos lá. Regras para esse dia. Quem tem 14 anos para cima faz abstinência de carne. E quem tem de 18 até 59 anos faz o jejum obrigatório. É claro, temos aí então agora uma coisinha. Se você tiver alguma doença ou algum problema que você não pode ficar muito tempo sem comer, não faça o jejum. É obrigatório, mas para quem é saudável e tem de 18 para 59 anos. Se você tem essa idade, tem idades entre essas, né? Eu tenho 17, né? Vou fazer 18 esse ano. Então posso começar. Mas assim, quem tem de 18 a 59 anos, mas não é muito saudável, recomendo não fazer. Se você quiser fazer, faça, mas não recomendo. O melhor fazer, tipo, você pode ficar sem jantar, por exemplo. Coma o café, coma seu almoço, né? Mas tipo, se não jante, né? Mas assim, todas as refeições são importantes, né? Porque tipo, você acordar de manhã, né? E não comer nada de manhã, só esperar até o almoço, né? Ou então, você tomar o café, mas tipo, não almoçar, né? O almoço é a refeição mais importante, né? A gente sabe que o café da manhã é bom, né? Mas o almoço é mais importante, né? Porque o resto do dia todo você vai ficar satisfeito, né? E temos a janta, né? Você comer antes de dormir, né? Que assim, você não pode comer muito, você não pode comer muito perto antes de dormir, porque é dor de barriga, né? Você tem que comer uma hora ou 2 horas antes de dormir. Agora vamos lá. Temos aí a celebração agora. A liturgia da palavra. Inclui leituras bíblicas, principalmente a narrativa da paixão segundo São João. Temos também uma homilia seguida de orações universais, orações solenes pela igreja, pelos que sofrem, pelos não cristãos, governantes. Adoração da Santa Cruz. Há um momento forte da celebração. Uma cruz é trazida em procissão até o altar e os fiéis são convidados a fazer um gesto de adoração, um beijo, uma reverência ou um toque, em sinal de respeito e gratidão pelo sacrifício de Cristo. Esse daí é o beijo da cruz, onde vai ter uma cruz na frente do Santo Altar e vai ter um tapete vermelho, né? E nós vamos em procissão. Ao chegar na cruz, vamos dar um beijo, um toque, né? Ou então uma reverência, em sinal de respeito a Jesus Cristo, que se sacrificou por nós. Todos os fiéis que estão lá são convidados a fazer isso. Comunhão. Embora não haja consagração, os fiéis comungam com hóstias consagradas no dia anterior. Então, as hóstias são consagradas de quinta-feira. Então, elas são guardadas para sexta-feira. Isso simboliza a continuidade do sacrifício de Jesus. Após a celebração, o altar fica nu e sem ornamentos. E o clima da igreja é luto e meditação. A igreja totalmente em silêncio. Na nossa paróquia, nós vamos ficar com 3 cânticos: os salmos, a aclamação da paixão
e a comunhão. Somente esses cânticos. Nenhum no começo, nenhum no final. Tudo em silêncio. Iniciou-se em silêncio, termina-se em silêncio, em respeito e luto e meditação a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos práticas da Sexta-feira Santa. Jejum e abstinência. A igreja pede que os fiéis jejuem e se abstenham de carne como sinal de penitência. Via sacra. É comum rezar a via sacra meditando os passos de Jesus até a crucificação. Aqui na nossa paróquia, nós vamos fazer a via sacra após a celebração da Paixão de Cristo. E silêncio e respeito. Muitos católicos evitam festas, músicas altas ou redes sociais este dia, como forma de unir-se espiritualmente à dor de Cristo. Por isso, eu vou enviar esse vídeo até quinta-feira, né? Então vou tentar editar esse vídeo o mais rápido possível, porque sexta-feira eu não quero mexer muito no YouTube. Então é basicamente isso a Sexta-feira Santa, né? Que é o dia entre a quinta-feira e o sábado, né? Muitos chamam Sexta-feira da Paixão, né? Chegamos no último dia do Tríduo Pascal, né? O Sábado Santo ou Sábado de Aleluia. Durante o dia, o Sábado Santo é marcado por um silêncio profundo e contemplativo. A igreja permanece em luto, valendo o corpo de Jesus no sepulcro, e o único dia em que não há missa, nem comunhão, nem sacramentos, exceto a unção dos enfermos em caso de necessidade. É um tempo de espera e esperança, recordando o tempo em que Jesus esteve morto e desceu à mansão dos mortos para libertar os justos que aguardavam a salvação. O que acontece à noite? A vigília pascal. Quando cai a noite no Sábado Santo, a igreja rompe o silêncio com a vigília pascal, considerada a mãe de todas as missas. É a celebração mais rica e solene de todo o calendário litúrgico, pois celebra a ressurreição de Jesus. A vigília pascal é dividida em 4 partes. Então vamos lá. Primeiramente temos a liturgia da luz. Começa fora da igreja ou na entrada, com a bênção do fogo novo e do círio pascal, o fogaréu, a fogueira que será acesa fora da igreja. E então, com esse fogo novo, né, a bênção do fogo novo, nós vamos acender aquela velona, o círio pascal. Grande vela que representa Cristo ressuscitado. O círio é aceso e levado em procissão até o altar, enquanto a igreja, antes escura, vai se iluminando. Os fiéis acendem suas velas no círio, simbolizando a luz de Cristo que vence as trevas. Liturgia da Palavra. Leem-se várias leituras bíblicas que contam a história da salvação, da criação, passando pela libertação do Egito até os profetas. Depois, a leitura da ressurreição do Evangelho. No Evangelho. É uma verdadeira caminhada pela história da fé, mostrando como tudo culmina em Cristo. Então nós vamos ter 8 leituras e 8 salmos cantados, e depois desses salmos nós teremos a leitura do Evangelho. Liturgia batismal. A água é abençoada, e se houver catecúmenos, nossa paróquia vai ter, são batizados essa noite. Todos os fiéis renovam suas promessas do batismo, renunciando ao pecado e professando a fé, né? Então é a hora que o padre vai pedir para que nós renunciemos ao pecado e creiamos em Jesus Cristo, para que para que nós batizados renovemos nossos votos batismais. E os catecúmenos irão iniciar a sua vida cristã, né, sendo batizados pela primeira vez. Liturgia eucarística. Celebra-se a Eucaristia com alegria,
Pois Cristo ressuscitou. O canto do Aleluia, que esteve ausente toda a quaresma, volta com força total. Então nós poderemos, depois de 40 dias, cantar novamente o Aleluia. Porque enquanto na quaresma nós cantamos louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus. E então, na vigília e da Páscoa para frente, nós vamos cantar o Aleluia. E nós poderemos cantar também o Glória a Deus, que é o hino de louvor. Significado espiritual do Sábado Santo. Esse dia nos convida a esperar com fé mesmo nas situações de sepulcro da vida, refletir sobre o mistério da morte e ressurreição, entrar com o coração renovado na alegria da Páscoa. Então, é isso. Este foi o vídeo, né, falando sobre os 3 dias da Semana Santa mais importante, os 3 dias mais importantes da Semana Santa, que é o Tríduo Pascal, uma missa em 3 dias, aonde nós vamos ver o Senhor, né, deixa eu ver. Aqui nós vamos ter os 3 mistérios, os mistérios luminosos, dolorosos e gloriosos, né? Pois vamos ver Jesus tendo aí a ceia, né? A Santa Ceia, instituindo a Eucaristia, instituindo o sacerdócio e também o lava-pés. Novamente nós vamos ver, depois nós vamos ver na sexta-feira a paixão, né? A paixão e morte do Senhor, que sofreu por nós para nos salvar. E então, no Sábado Santo, nós vamos ter a vigília, que é o anúncio da sua ressurreição. E finalmente, no dia de Páscoa, nós veremos Jesus ressuscitado. Vamos cantar glória a Deus, aleluia. Pois é, então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E por favor, se inscreva no canal, deixa o like e aperte o sino para receber as notificações.